E agora eu queria que você recebesse com muito carinho nosso bispo, o bispo André Rangel. Obrigado, pastor. Amém. Uhul. Que bom estar com você nessa noite. Quem está alegre, diga amém. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer, pastor Marcos, por já ter apresentado a minha esposa. Ela adora quando fazem isso. Ela estava falando para mim, se o pastor não falar nada, você fala para eu ficar de pé. Ela não abre mão disso de jeito nenhum. Você sabe que tem gente que fica um pouco envergonhada. Minha esposa de vez em quando fica. E eu também, né? A gente às vezes tem dificuldade com a exposição. Mas que bom que a gente está aqui nessa noite. Parabéns, igreja, 47 anos. Parabéns, pastor Marcos, por esses 18 anos tão especiais que marca. A gente lembra direitinho como a igreja foi muito abençoada pela vida do pastor Marcos, Ivone, sua família nesses últimos anos. A gente sabe que é Deus que direciona isso. Estou muito feliz de estar com vocês para falar sobre família. Quem ama a sua família aqui, diga amém. Depois dessa pergunta eu preciso fazer outra. Eu perguntei quem ama a sua família, você disse amém. A próxima pergunta é, a sua família sabe disso? É importante, né? Você sabe que amar não é do jeito que a gente sente, é do jeito que a outra pessoa recebe. E dos aspectos que eu queria falar com você hoje é um pouquinho sobre isso. Mas eu fazia tempo que eu não vim aqui pregar, eu não sei quando foi a última vez, já deve fazer algum tempo. O pastor Marcos sempre me convida, a culpa não é dele. Eu sempre falo, se me convidar eu vou. Ele já me convidou várias vezes, sempre a gente teve algum tipo de dificuldade, mas eu amo muito estar aqui com vocês. Mas eu queria dizer que existe um ambiente maravilhoso nessa noite, nesse lugar. A minha experiência até aqui é de um ambiente cheio da presença de Deus, um ambiente de rendição a Deus, enquanto a gente louvava o seu nome. E eu oro para que nesse ambiente Deus fale ao seu coração. Quem tem o seu coração aberto aí, diga amém. Você pode orar comigo nessa oportunidade? Pai, muito obrigado. Nós dependemos de Ti, Senhor, total e completamente. Nós queremos ser verdadeiramente pessoas que recebem a direção, recebem a orientação, não de maneira passiva, mas espiritualmente ativos. Tudo que estamos fazendo nessa noite aqui é para Te honrar, enquanto cantamos, ofertamos e agora Te damos uma coisa tão importante, que é a nossa atenção, que é a nossa reverência, a Tua voz, a Tua palavra. Nós oramos para que o Teu Espírito fale conosco, que tenha liberdade nesse lugar, não haja qualquer impedimento para que nós recebamos o que o Senhor preparou para nós. E por tudo que vai acontecer, por cada fruto, por cada resultado do poder da Tua palavra no nosso coração, nós já Te glorificamos. Declaramos que toda a honra pertence a Ti. Então, Pai, nada de mim, tudo de Ti. Recebe toda a glória. Seja exaltado nessa noite tão especial, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Eu coloquei esse título, Família Ideal. Eu não sei se você olha para a sua própria família e a reconhece como ideal, mas possivelmente na maioria dos casos a gente não enxerga assim. Eu achei curioso porque tanto o Rossano quanto o pastor Marcos falou, ainda não é aquilo que a gente estava querendo, né? Quando falou do templo, falou do espaço, deu uma indireta para Deus no meio da oração a respeito da ardose. E eu fiquei pensando, não é ainda, parece que já chegou onde tinha que chegar. Parece que a igreja já está no pico, já está no máximo, porque, mas eu entendo porque eu também sou pastor em igreja, e eu sei que a gente pode ter um pouquinho dessa insatisfação, porque diz respeito à excelência. Quantos amam a excelência aqui? Quantos sabem que essa igreja é uma igreja de excelência, que aponta nessa direção? Então talvez você pense, minha família é boa, pastor, minha família é uma benção, mas dizer que ela é ideal, o que eu idealizei, eu não sei quantas vezes eu conversei com pessoas, dando aconselhamento pastoral, como a gente chama na Nova Vida, o gabinete pastoral, né? E sentado com alguém, eu lembro de mulheres com lágrimas nos olhos, homens também sofrendo, dizendo, não era isso que eu tinha idealizado para minha família. Eu tinha pensado que ia ser de um outro jeito, eu nunca esperava que isso fosse acontecer. A família ideal não é necessariamente a que nós idealizamos. A família ideal é aquela que Deus idealizou. E Jesus não para de apontar para isso o tempo todo.
existe um conflito entre o que é real para mim e para você e o que é ideal aos olhos de Deus. Mas esse conflito não precisa ser um problema para a gente. Apesar da gente não ter, chegado ou alcançado esses ideais, nós não podemos parar de apontar para eles. Mas se você olhar para as páginas da Bíblia, no próprio ministério do Senhor Jesus, por exemplo, não vai ser o nosso assunto hoje, quando ele toca a respeito de divórcio, ele fala qual é o ideal, Mas ele reconhece a realidade de muitas pessoas. Ele não resolve a questão dizendo que está todo mundo errado. Ele fala, olha, vamos continuar apontando para o ideal, apesar do que tem acontecido. Hoje a minha esposa e eu, a gente veio conversando no carro e ela contou do que ela tem ultimamente pensado no de respeito à sua família de origem, mãe, avó. Contou algumas histórias e ela falou, olha, apesar da história que eu tenho tido, a gente percebe que a gente está construindo algo novo, diferente e melhor. Quantos aqui tem uma história parecida? Você está construindo uma história melhor familiar do que aquela que você veio? Quantos tem? Levanta a mão comigo. Que bom. Essa maneira de pensar significa o seguinte: a minha realidade foi uma, mas eu continuo apontando para aquilo que é ideal. Vai ser perfeito? Possivelmente não, mas pode ser muito melhor. Quantos dizem amém? A verdade é que pouquíssima gente cresceu, pouquíssimas pessoas cresceram num ambiente de relacionamentos saudáveis. Você vai conhecer um ou outro. Eu até posso dizer que eu tive um privilégio imenso, imenso. Eu sei que eu tive privilégio porque quando eu ia para a escola, quando criança, eu observava como os meus amigos eram e como era um reflexo das famílias deles. Então eu pensava, eu sou muito privilegiado. Meus pais não se separaram, meus pais sempre foram cristãos, eu tive uma série de coisas boas que aconteceram na minha vida por causa do ensino bíblico, privilégio muito grande. Mas eu também tive dificuldades, problemas em algumas áreas. Então, perfeito, talvez eu não poderia dizer que era. Mas ainda que fosse muito bom, eu represento uma fatia muito pequenininha. A maioria das pessoas nunca experimentaram, na sua família de origem, relacionamentos saudáveis, a maioria. Poucas pessoas até viram isso, sequer viram isso acontecer. Com quanta gente eu já conversei que já me revelou isso? André, o que eu vejo hoje, através do ambiente da palavra de Deus, é uma família que eu nunca tinha visto antes. É uma oportunidade, uma possibilidade familiar que eu nunca soube nem que existia. Conversei algum tempo atrás com um jovem que disse para mim, olha, eu vejo o seu relacionamento com a sua esposa, eu vejo o seu relacionamento com os seus filhos, eu fico impressionado, porque não tem nada a ver com a minha história, tudo isso é muito novo. E a verdade é que, mais uma vez, é uma história comum, onde muita gente experimenta. Às vezes pai, mãe, filhos vivem bem, têm um relacionamento do tipo que você deseja ter, é apenas algo que você vê, mas não necessariamente experimenta. O nosso modelo às vezes é tão errado. E hoje em dia parece que o mundo tem investido demais no que diz respeito a desorganizar ou até mesmo abalar a estrutura familiar. As regras das relações são tão distorcidas. Mas, mais uma vez, eu não sei qual é a sua história, mas seja qual for, foi o que você recebeu. E o que acontece? Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, isso é depositado na sua história de vida, na sua experiência, e a gente agora vai e entra num novo relacionamento, a gente se casa e acaba reproduzindo o que parece ser normal para a gente. E quando você olha para alguns relacionamentos, você vai encontrar pessoas que até permanecem juntas, mas nem se amam mais. A gente vê isso acontecer, Pessoas que estão sofrendo, porque tomaram uma decisão, se casaram, e vão descobrir que não existem problemas de casamento, existem pessoas com problemas e elas se casam. Pessoas que já carregam questões na sua história, e às vezes acreditam que a outra pode resolver, e até depositam em outras pessoas, no marido, na esposa, nos filhos, a responsabilidade de fazê-la feliz. E você agora está tentando investir nisso, e fala, pastor, tem alguma classe aqui para casais? Tem casados para sempre, ou outros nomes? E você fala, tem o lascados para sempre? Porque é esse aí que eu acho que eu devo entrar para fazer parte. Parece que é a minha
realidade, porque eu estou apenas suportando, sobrevivendo. E por causa do que a gente viu uma vida inteira, a gente está totalmente despreparado para um relacionamento duradouro. E nós raramente vemos um. Estou falando algo... E não é tentando de jeito nenhum ser pessimista. Eu estou falando de algo que você vê. E eu prometo que daqui a pouquinho a gente vai aumentar o tom, né? Mas sim, existem famílias sendo dissolvidas. Crianças que têm que competir com a segunda família da mãe e do pai. Não sei se essa estatística está atualizada, mas 30% aproximadamente dos bebês que nascem do lado de cá do mundo, no mundo ocidental, 30%, não vão conhecer os seus pais, ou seu pai. Vão nascer de mães solteiras. Às vezes não vão ter contatos significativos com seus pais biológicos. E a gente tem sido apresentado a uma nova maneira de classificar o que é normal. É normal. Eu sei que a gente vai tentar forçar de todo jeito para ser normal, mas não é. Não, a criança precisa mais do que a gente pode imaginar daquela figura paterna e materna. Toda oportunidade que a gente tem na igreja da apresentação de crianças, que eu sei que vocês devem fazer aqui também, né? Pega o bebê no colo, ora por ele. A gente ora muito pelos pais, porque são as pessoas mais importantes na vida da criança. E a gente pede a Deus, Senhor, ajuda eles, porque ser pai, se você ser mãe, não é nem um pouco fácil, mas é extremamente poderoso e tem uma relevância imensa. Se eu vou fazer algum bem ao mundo, sendo um pastor, sendo um pregador, eu prometo a você, nada se compara à herança que eu estou deixando e legado na vida dos meus filhos. Eu sei que parece fácil falar isso, não é fácil fazer isso, mas o meu ministério primordial não é mesmo qualquer outra pessoa senão aquelas que estão na minha casa. Esse é o primeiro. E eu acredito que o seu também. É um normal que está sendo apresentado a mim e a você que não nos prepara muito bem para o futuro. Alguns fatos que talvez você não soubesse, talvez você já sabia disso, mas eu vou colocar aqui no telão para você ver o que é necessário para que uma criança cresça saudável nos seus relacionamentos. Essa criança um dia talvez tenha sido você, e você vai perceber algumas coisas que talvez faltaram, ou então você tem crianças em casa que necessitam, para crescerem saudáveis nos relacionamentos, no mínimo isso daqui. Pouca coisa. Respeito, incentivo, conforto. Estou falando devagar para você deixar cada palavra entrar no seu coração. Segurança, apoio, aceitação. Quem sabe qual é o contrário de aceitação? Rejeição. Deixa eu parar aqui um minuto e falar para você. Eu estou convencido de que você é a pessoa que você é hoje. Não é tudo que você acredita e faz. A pessoa que você é hoje é um acúmulo imenso de doses muito grandes que você recebeu de aceitação e rejeição. Foi o que mais formou você. Foi o que mais estabeleceu a sua maneira de agir e reagir. Foi o quanto você foi aceito e rejeitado. E todo mundo foi as duas coisas, em vários níveis. Falei para você do meu privilégio, não se engane. Também experimentei rejeição, às vezes experimento nos dias de hoje, em vários níveis, e isso vai nos formando, isso vai nos transformando em quem nós somos. Para a criança e para até mesmo adultos crescerem e desenvolverem uma vida saudável nos seus relacionamentos, a aceitação é fundamental, a aprovação, muito parecido, a apreciação, é valorizar quem aquela pessoa é, o que ela faz, atenção e carinho. Nada disso poderia faltar, nada disso deveria faltar, tudo isso se encaixa inclusive no modelo bíblico familiar, como que Deus estabelece princípios para a sua família viver. E a gente olha para isso e pensa, bom, faltou um monte de coisa na minha história. Faltou uns 10 desse aí, né, na minha história. Meus pais não souberam me dar nem metade disso, ou então eu tenho dificuldade de viver isso por causa do que eu recebi, seja o que for. Mas olha aqui para mim. Se você é casado,
Isso aqui é o que a sua esposa precisa. Isso aqui é o que o seu marido precisa. Se você é pai e mãe, eu sei que isso aqui é o que você precisa também, mas é o que seus filhos precisam. Se você é filho e mora com seus pais, e vive, convive com eles, ou não, ainda assim, é disso que os seus pais estão precisando. Porque existe uma dinâmica interessante que acontece num culto de família. Quando a gente prega a respeito de família, existe um sentimento que vai invadir você. E talvez alguém já tenha até pensado nisso aqui hoje. Talvez você tenha pensado, pastor, é isso aí, minha esposa precisa ouvir isso. Meu marido precisa ouvir isso. Ah, meus filhos tinham que estar aqui. O que está por trás dessa expressão? A maneira como a minha família vai ser ajustada é se Deus mudar essas pessoas. Porque não é verdade, está todo mundo olhando para mim, eu não preciso nem pedir atenção. Não é verdade que se todo mundo fizesse o que você manda, tudo ia dar certo em casa? Se todo mundo seguisse a sua orientação, os problemas todos não seriam resolvidos, quem diz amém? Eu também digo, né? Aí você pensa, esse pessoal, eu vou levar esse YouTube aí para casa, lá para meus filhos, né? Tem que ouvir, é isso aqui, todo mundo precisa. Mas deixa eu te falar, no que diz respeito à família, nós precisamos pedir para Deus falar com a gente e mudar a gente. A minha intenção, né, a inclinação é pedir que Deus mude minha esposa, mude meus filhos, para eu não precisar mudar. Se eles mudarem, eu fico feliz, está tudo certo, quem sabe vai dar tudo certo depois. Mas Deus nos convida a entender que na família, Ele quer mudar você e transformar você num agente de mudança na sua casa. Então, mais uma vez, quando você olha para isso, ao invés de pensar, eu preciso disso, eu sei que você precisa. Eu estou te lembrando aqui que as pessoas que convivem com você desesperadamente precisam disso. E talvez você perceba, eu acho que eu não vou conseguir dar isso tudo. E é bem provável, porque não é fácil. Mas é isso que nós procuramos em nossos relacionamentos. É aqui que nós colocamos as nossas expectativas, esperamos e ansiamos. É isso que seu marido, sua esposa procura, espera e anseia. Filhos também, e quanto menos nós recebemos dessas coisas, enquanto estamos crescendo, maior será o nosso desejo de receber isso na vida adulta. Quanto menos recebemos enquanto crescemos, mais nós vamos querer depois de crescidos. Então o problema, claro, é que você não pode dar o que você não tem. Mas você vai fazer de tudo para tomar de alguém aquilo que você precisa. E você vai tentar fazer isso, ainda que a outra pessoa nem tenha para te dar. Outra questão é que a nossa cultura se tornou muito pouco resistente à dor quando se trata de relacionamento. Você já parou para ver isso? Ninguém aceita se sentir mal por alguns minutos no relacionamento. E a gente só fica no relacionamento se a gente se sentir bem. Eu já tive a oportunidade de aconselhar também casais que estavam sofrendo, pensando em se separar. Pouco tempo atrás eu estava fazendo isso, estava eu e a Rafa conversando com um casal, e a gente já fez isso, sei lá, dezenas de vezes. E o que o casal faz numa oportunidade como essa? Nenhum deles está interessado em resolver o problema. Eles querem que a gente que está aconselhando dê a eles a aprovação, você está certo. Só para estar certo, é só egoísmo. Ninguém quer resolver, ninguém quer propriamente dizer, vamos resolver isso de fato. Eles querem que a vontade deles seja feita. Então você acredita que às vezes você está com a pessoa errada porque você escolheu mal. Eu lembro de ouvir uma espécie de um podcast há muitos anos atrás, muito interessante, 3 pastores bem idosos, mas falando com uma sabedoria tão grande, um deles falou, eu acredito que ninguém casa com a pessoa certa. Aquilo me deu um alívio tão grande, porque eu acho que eu casei com a pessoa certa, mas de vez em quando você não tem dúvida, né? E eu pensei, mas por que ele está falando isso? Por quê? Porque você e a pessoa com a qual você casou são pessoas de histórias completamente diferentes, distintas, que trazem bagagens completamente diferentes. Lidar com seus pais, aonde você foi criado, é uma história. Lidar com seus filhos, que foram criados na sua casa, no seu ambiente, é outra história.
lidar com uma pessoa que vem de uma outra família, de um outro background, de uma outra história de vida, com outra bagagem, e agora vocês resolveram juntar. É um mistério, a Bíblia diz. É um mistério que a gente não sabe exatamente como responder. Mas se passa pela sua cabeça que você não tem certeza se escolheu propriamente, e continua olhando para frente agora, não é hora de olhar para o lado. Eu quero dizer para você que a chave para um relacionamento duradouro não é encontrar a pessoa certa. Eu posso dizer, não é apenas, não é simplesmente, ou só isso, encontrar a pessoa certa. Encontrar a pessoa certa é uma parte, e é uma parte importante. A Rafa, minha esposa, ela fala sobre esse assunto de vez em quando, ela lembra, homens e mulheres, muitas vezes mais mulheres, assim, de algumas coisas que são muito importantes antes de você tomar uma decisão que vai ser determinante, que vai ser definitiva. Com certeza isso é importante. Escolher a pessoa certa é importante, mas é apenas uma parte. A parte que a gente ignora, e a mais importante do que essa, é aprender a ser e a se tornar a pessoa certa. É assumir a parte que só você tem controle, só você pode resolver. Ninguém consegue fazer isso por você. Eu posso me tornar, eu posso ser, e posso cada vez mais ser a pessoa certa. E para essa parte, para eu me tornar a pessoa certa, a gente não recebe praticamente nenhuma ajuda do mundo que a gente vive e da cultura que a gente está inserido. Então eu vim aqui nessa noite dizer que basicamente a gente está condenado. Deus abençoe, uma boa noite para todos. Não. Pensa bem, se você tem carências e ela também tem as suas carências, vocês se juntam para ver se as suas carências vão ser supridas, o que é, mais uma vez, puro egoísmo, ninguém vai receber nada. Todo mundo vai continuar exigindo um do outro. E é nesse mar de confusão que Jesus nos lança uma boia salva-vidas. É que Jesus nos lança uma oportunidade de repensar tudo isso, uma mudança de paradigma, uma ideia que parece tão irreal, tão impraticável, que a gente é tentado a ignorar. Jesus nos fala algo que quando a gente lê parece ser tão simples, e depois você para pensar, é tão complicado, tão difícil, que a gente meio que diz assim, vamos deixar isso para lá, deixa eu continuar fazendo o que eu sempre fiz. Jesus nos dá uma nova ordem, mais uma vez, muito simples. Ele na verdade pega tudo que tinha sido ensinado como ordem, como mandamento de Deus, espreme tudo em uma apenas ordem, um mandamento apenas, extremamente poderoso, raríssimo, mas tão disponível. João capítulo 13, verso 34, eu vou colocar aqui no telão, mas você pode ler na sua Bíblia, que Jesus diz, um novo mandamento lhes dou. Esse novo que eu coloquei aqui em amarelo, é uma palavra kainos, que significa completamente novo, ainda não foi utilizado, é estranho para vocês e é notável e memorável, é algo que vocês nunca viram antes. E ele vem e fala algo que parece que eles já viram antes, ele coloca, amem-se uns aos outros. Quem está ouvindo isso, a plateia de Jesus, nesse momento são apenas os 11 ou 12 que estão ali com ele, eu não me recordo se Judas já tinha saído, eu acho que sim. Jesus está naquele momento da ceia, eles devem ouvir aquilo, Jesus só fez uma introdução de que o que você está falando para a gente, nunca ninguém falou antes, nunca ninguém viu, mas isso aí a gente conhece, amem-se uns aos outros, está na lei de Moisés, que a gente deve amar o nosso próximo como a gente ama a si mesmo. Mas Jesus não terminou, ele não terminou no amem-se uns aos outros, até porque o amem, do amor que está aqui nesse verbo, é um amor que é traduzido para nós como amor, e a expressão é ágape, que vocês devem ouvir falar, que é diferente de outros amores da nossa vida. Ele fala de um amor incondicional, ágape é amor incondicional, e é imperativo. E para Jesus é simples desse jeito.
você e eu talvez não íamos gostar de ir ser aconselhado por Jesus por um problema de casamento. Você ia chegar para ele e falar: Jesus, ajuda a gente, por favor. Minha esposa, ela não faz isso, ela não faz aquilo outro, e ela pensa nisso, e aí ela vai retrucar: mas ele também não está sendo responsável por essa parte, não está fazendo o que disse que ia fazer, prometeu, mas não fez, não está cumprindo propriamente os seus votos. Jesus ia olhar para o casal e falar assim: vocês estão amando um ao outro? E o casal ia falar assim: como assim? Não é isso que a gente veio fazer. E Jesus só ia perguntar: você está fazendo a parte que é a sua parte, que só você tem controle, que a outra pessoa não pode fazer por você, e que é em favor da outra? Ou você só está preocupado de não estar recebendo o que você queria? Esse é um conceito ainda estranho para nós, porque Jesus não está nos convidando a sentir nada. Você já deve ter ouvido isso várias vezes desse púlpito. A gente acredita realmente que amor é um sentimento, e é difícil, acho que nunca a gente vai conseguir se libertar disso. Eu falo porque eu já estou há 50 anos falando desse assunto, conversando sobre isso, né? Ouvindo a respeito disso. Eu lembro que foi muito pequeno que eu ouvi que amor não é um sentimento, é uma decisão. Que amor não é um sentimento, é algo que você faz. Que amor não é um sentimento, amor, em última análise, é uma pessoa. Deus é amor. E ainda assim, todo dia eu sou tentado, até hoje, a acreditar que amor é algo que eu sinto, e não necessariamente algo que eu faço. Mas Jesus não está convidando você a sentir nada, Ele está convidando você a fazer alguma coisa. Jesus está nos convidando a transformar um substantivo num verbo, a transformar amor em amar, em não apenas pensar no que ele significa, no como eu o sinto e percebo, mas mesmo que eu não sinta nada e não perceba nada, eu faço alguma coisa. É o convite dele. Tem que ser uma ação, tem que ser algo que eu faço. E a maioria das pessoas, mais uma vez, e foi assim comigo, eu acho que foi com você também, a gente começa a namorar porque a gente sente alguma coisa. Não tem nada de errado nisso. Só que qual é a tendência? A minha inclinação é carregar isso para o resto da minha vida. E pensar que se eu amo de verdade, aquele mesmo sentimento vai estar ali. Por que às vezes casais têm problemas, até na questão da infidelidade, adultério? Porque eles não se libertam dessa ideia. E eles querem sentir de novo o que sentiram lá na adolescência. E alguém aparece na história, e o diabo é ótimo para fazer isso, ele sabe muito bem quem pensar e colocar na sua frente. Não estou falando, não sei da vida de ninguém aqui, né? Mas aquele amigo, aquela amiga que você não via há 30 anos, te encontrou no Facebook, no Instagram, quantas histórias a gente já ouviu, né? Ou alguém, seja o que for, alguém que apareceu no seu caminho, no seu ambiente de trabalho, e você pode não fazer nada, mas o sentimento às vezes vem daquela saudade do que eu senti lá atrás. O que nós aprendemos na nossa cultura a respeito de amor só aponta nessa direção. Todas as novelas que você já viu, um capítulo que seja, em qualquer emissora de televisão, tem uma história de amor sentimental. Um dos filmes, eu gosto sempre de citar esse, tem outros vários, né? Mas visto de todos os tempos, tem uma história de amor linda no meio de uma tragédia. Titanic, quem assistiu Titanic? Não é lindo o amor do Jack e da Rose? Só que a gente torce por eles, a gente está torcendo para um casal se separar, né? Porque a gente não gosta do marido dela, do noivo dela, sei lá qual a história daquele cara, né? A gente não vai com a cara dele, então a gente pensa, o amor deles é tão grande, tão sincero, tão real, que não tem problema ela abandonar um compromisso de aliança que ela tem com outra pessoa. É o que a nossa cultura nos ensina o tempo todo. Quase todas as músicas que estão tocando agora numa rádio, com certeza apontam nessa direção. Como é que o mundo nos ensinou o que é o amor? Eu escrevi algumas aqui para me lembrar. Segundo alguns, eu acho que isso daqui
É o J Quest? O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor para quem bebe a sua água. Entenderam o que é amor? É isso, gente. Ou esse aqui é ainda mais clássico e famoso, duvido que você não conheça. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, obviamente. Um caso complicado de se entender é o amor. E o melhor de todos, o amor é um bichinho que rói. Rói o coração da gente e dói. Só uma pessoa conhece. E na nossa cultura, na sociedade que a gente está inserido, nós aprendemos. Passa aí para mim que agora não foi aqui. Agora foi. Nós aprendemos a reduzir amor àquele sentimento que domina o início do relacionamento. Isso fala com você? A gente aprende. Nós recebemos influências sem perceber. As influências mais fortes na minha vida e na sua vida são as que a gente não percebeu. Ok? A gente foi influenciado, só que só a vida mostrou isso para a gente mais tarde. A gente imita pessoas que a gente admira. Algumas vezes a gente faz isso conscientemente, muitas vezes a gente nem viu o que a gente fez. Alguém já parou para você e falou assim: gente, você fez igualzinho seu pai agora. Igual. Você fala, não é possível. Igual. Você não se esforçou para aquilo. Você recebeu influência. Olha, você falou, e é perigoso dependendo do momento que você falar isso. Você falou igual a sua mãe. Em alguns momentos você nunca deve falar isso, né? E às vezes você fala igual a outra pessoa que você admira. Que você fala, pastores fazem isso, né? Às vezes você se vê falando de um jeito e fala, ficou soando parecido com aquela pessoa que eu sempre olho para ela. Agora não se engane, sentir é bom, não é ruim não. E foi Deus que te deu isso, é um presente de Deus. Sentimento é algo poderoso que Deus nos deu. Mas olha aqui para mim, não para dominar você. Jesus tinha sentimentos o tempo todo. Algum sentimento dele o dominava? Não. Ele era movido às vezes por compaixão, mas o Espírito Santo é que dirigia isso. E eu acho que em geral, quando se trata de compaixão, Deus sempre vai se envolver na história. Sentir é bom, mas uma vez que você sente amor, você agora precisa praticar o amor. Pegar aquilo que você sente e transformar em algo que você faz, ou então o amor que você sente não vai permanecer, não vai ficar. Eu não sei, eu já aconselhei casais falando o que eu vou falar para você agora. Eu não lembro se já funcionou alguma vez, talvez nunca tenha funcionado, porque os casais que estão sofrendo, ou qualquer relacionamento, mas eu pensei em casais agora, estão tão feridos, estão tão doídos, que o sentimento fala mais alto que tudo, eles não conseguem ouvir nada. Mas eu falo para casais, olha, estava bom antes, estava, ficou ruim, ficou. Por que não pode voltar a ficar bom? Por que a gente acha que acabou a história? Que esse capítulo da minha vida é o último capítulo, é onde eu vou morrer, vai ser aqui. Está ruim, não tem jeito. Não, estava bom, ficou ruim. Do ruim pode ficar bom? Pode. E ficar ruim e ficar bom? Pode. Porque sentimento, se é isso que você vai experimentar, é isso mesmo. É volúvel, não é linear, retilíneo, é cheio de curvas. Por que a gente toma decisões tão grandes, às vezes, debaixo de sentimentos? Por que a gente faz isso? Porque a força de um sentimento é algo muito, muito grande. Eu lembro que lá no Apocalipse tem uma carta, se eu não me engano, aos Efésios, a igreja de Éfeso, melhor dizendo. Eu acho que é. E se não for, não tem problema não. Depois você abre lá, me corrige, né? Mas Jesus falando para a igreja, ele começa elogiando e depois fala assim: eu tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Vocês estiveram lá atrás,
uma força dentro de vocês que fazia vocês fazerem algumas coisas. O amor de vocês era nítido, era fácil de perceber, era grande, era poderoso, era lindo, e vocês abandonaram. Aí o que Jesus poderia falar depois para a igreja de Éfeso? Uma pena, né, gente? Vocês deveriam ter permanecido, e agora? Como é que vai ser? Não, Jesus dá uma solução para eles. Ele não fala que não tem jeito, que é o último capítulo que acabou, ele fala, volta lá atrás, volta às primeiras obras, volta a fazer, não a sentir, não querer sentir, mas a fazer o que você fazia. Quem está acordado aí, diga amém. O que isso significa na prática? Eu acho que você sabe. Mas, pastor, o amor acabou entre nós, esfriou, não é mais o mesmo. Nossa, esfriou, aquece de novo. Como é que eu faço para aquecer de novo? Eu não estou sentindo mais nada, eu não sinto, eu acho que eu nunca mais vou sentir o que eu sentia antes. Eu acho que você está enganado, talvez. Se você acredita na Bíblia, Jesus está dizendo que você deveria fazer alguma coisa. Por exemplo, você lembra o que você fazia, ou o que você era capaz de fazer quando você queria conquistar essa pessoa? Quando você queria namorar com ela, ou quando vocês começaram a namorar, quem você era, do que você era capaz? Ah, mas ali eu sentia. Então agora, sem sentir, faz a mesma coisa. E quem sabe, de uma maneira que você nem imagina, sentimento pode voltar. Quando você transforma amor em amar, só aí então o amor realmente está acontecendo. E se você está ouvindo isso, André, você não sabe o que eu estou vivendo, isso é muito difícil, eu concordo com você, mas uma crise familiar é muito pior. E mais uma vez, Jesus não falou para você apenas amar o seu próximo, ele diz qual é a base, qual é a referência, como eu os amei, como eu amei vocês. Amem-se uns aos outros, como eu amei vocês, devem amar-se, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. É um novo padrão. Eu não quero que você ame da maneira como você viu ou experimentou amor. Mas como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Isso representa uma ruptura com o passado para muitos de nós. Não como você foi amado por outras pessoas. Não é para você amar como você foi amado por outras pessoas, família, seja quem for. Não como você viu o amor demonstrado pelos outros. Porque a minha tendência é reproduzir no meu casamento o que eu vi dos meus pais. Aí eu acabo reproduzindo os erros deles também. Aí Jesus fala, não, eu tenho um modelo melhor. Você não deve amar como uma reação a como os outros trataram você. Não, como eu os amei. Vocês devem amar. Eu sou o modelo. Alguns anos se passam e o apóstolo Paulo vai reiterar a mesma coisa. Uma passagem muito interessante que às vezes a gente ignora. Efésios capítulo 5, verso 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Dá uma olhada nesse verso. Quem sabe chutar aqui qual é o próximo versículo que apareceria aqui? Versículo 22. Sabe o que é o versículo 22? Um dos versículos mais difíceis na história moderna. Mulheres, sujeitem-se, sejam submissas. O versículo mais politicamente incorreto do tempo que a gente vive. E é uma pena que tem muitos homens que querem pregar para a mulher só esse versículo. Você deve se sujeitar ao seu marido. E esquece que esse é o segundo versículo. Depois vem um outro, que na verdade, e eu acho que você já ouviu isso aqui, mas vale a pena repetir. Qualquer marido que fala para alguém, para a esposa que ela deve se sujeitar, esqueceu que quando a Bíblia fala, não está falando com ele, está falando com elas. Não é decisão do homem que a mulher se sujeita, é delas apenas. A decisão que o homem precisa tomar é de aceitar a parte que é dele, porque alguns versículos depois vem, maridos, aí está falando contigo. E as esposas não podem se meter nessa parte, porque Deus está falando com o homem. Amem as suas mulheres, com sua esposa, como Cristo amou a igreja. Esse é o papel seu de marido, não é de tentar fazer com que a esposa cumpra o dela. Não, você não tem controle disso. Cada um aceita a sua parte.
E se você sair daqui só com isso, já vai ter valido a pena. Porque se você tem qualquer crise na família, crise no casamento, a única parte que você tem controle é a sua. E se você aceitar, que é a coisa mais difícil do mundo, que você realmente tem uma parte, mesmo que seja uma fatia pequenininha do problema, agora já era, você vai ter que se concentrar na tua parte. A maioria dos casais que a gente conversa nunca percebe a própria responsabilidade, só do outro. Mas antes de qualquer coisa que você tem que fazer, está aqui. É os 2 ou os 4 da família, pai, filhos, marido, esposa, todo mundo que estiver em casa, porque fala de filhos também no mesmo capítulo. Sujeitem-se uns aos outros, não porque o outro merece, talvez até mereça, mas não é por isso, não é porque é legal, porque é bonito, porque faz bem, não, por temor a Cristo. E é mais uma vez Paulo pegando algo que Jesus ensinou e traduzindo e contextualizando para a igreja, no caso aqui no âmbito familiar. Tudo que a Bíblia fala no Novo Testamento para você fazer, possivelmente, é só uma aplicação do que Jesus falou. Ame como eu amei. Sujeitem-se como eu fiz por vocês primeiro, por temor a Cristo. Sujeitar significa colocar sobre a autoridade do outro, subordinar-se. Não é apenas para a esposa fazer isso pelo marido, o marido deve fazer pela esposa também. Uma outra maneira de dizer isso é: faça do outro a sua prioridade. No nosso relacionamento, você é a prioridade. No nosso relacionamento, você vem primeiro, por reverência a Cristo, pela reverência que eu tenho ao meu Salvador. Ele é a minha referência. Eu quero amar você como Jesus me amou. É o que a gente chama de submissão mútua. É algo muito poderoso. Você não vê muito, não mesmo. Mas quando você encontra alguém assim, um casal assim, uma família assim, você também vai querer isso para você. E aí Paulo vai direto falar sobre relacionamento de homem e mulher, explica como é que esse princípio se desenrola no casamento. E mais uma vez, é muito diferente do que a gente aprende na cultura e na sociedade. Como a gente aprendeu a amar. Talvez você esteja me ouvindo e pense assim: André, eu acho arriscado. Se eu amar ela do jeito que Jesus me amou, eu acho que ela vai se aproveitar disso. Se eu amar ele do jeito que Jesus me amou, ele pode se aproveitar. Não sei. E nem você. E talvez você esteja certo, mas ainda assim, eu prometo a você, é a sua melhor opção, se você quer um relacionamento que pode dar certo e durar. Ficar tentando sugar do outro tudo que você não consegue ter, enquanto ele ou ela faz a mesma coisa, não funciona. E não significa que vocês não vão ficar juntos, mas possivelmente significa que o fogo vai acabar rapidamente. Você não vai saber o porquê e nem o que fazer. Na nossa cultura, raramente as pessoas ficam infelizes por muito tempo. Pessoas que se decepcionam acabam procurando outros caminhos. Só funciona quando ambas as partes abraçam o princípio. É um princípio que toda família deveria adotar, porque é o que Deus tem para mim e para você. Mas pode ser que não aconteça simultaneamente. Talvez um comece e o outro venha depois. Talvez demore para que o outro entenda. Mas se você é solteiro, se você está aqui e é solteiro, deixa eu falar uma coisa para você que pode salvar a tua vida. Você precisa se casar com alguém que entende isso. Você precisa buscar, procurar alguém que compreende que relacionamento, sim, exige reciprocidade, mas antes de tudo é uma decisão pessoal minha de me submeter. Não importa o carro que ele dirige, qual linda ela é, só pode ser de Deus isso. Ainda assim você não abre mão. Uma das melhores coisas que acontece com o pastor, qualquer pastor aqui vai confirmar para mim, é ver pessoas que vieram de lares que eram desestruturados, mas tiveram encontro com Jesus, e também se encontraram com um par que também veio de uma história complicada, e a partir de Jesus, eles decidem ouvir o que Deus diz sobre relacionamento.
Eu amo quando alguém me conta uma história de uma cura, eu amo. Eu fico apaixonado, glória a Deus. Né? Eu amo quando alguém me conta uma história de que houve um milagre financeiro, a situação estava complicada e Deus veio e proveu de uma maneira inesperada. Mas eu confesso a você que nada se compara para mim a ver uma família sendo restaurada. Eu acho que para você também. A gente estoura o champanhe, joga confete para tudo quanto é lado, né? A gente fica extremamente extasiado, feliz, porque são pessoas que experimentaram uma profunda transformação na sua mente sobre o que significa dar e receber amor, mesmo vindo de uma escola, de uma família de origem complicada. Então, se você sair daqui e alguém te perguntar: foi legal o culto? O que o pastor pregou? Ele pregou que eu preciso transformar amor em amar. Eu preciso deixar que aquilo que é apenas um sentimento para mim se torne algo que eu faço. É perfeitamente possível permanecer casado ou permanecer na família se você for além do se apaixonar e resolver amar ativamente um ao outro. E para terminar, antes da gente orar, isso se torna ainda mais provável se você atender a parte do Senhor Jesus que diz: assim como eu amei a vocês. Entender isso. Então eu preparei um negócio que é um pequeno dever de casa. Quem me conhece sabe que eu gosto de dar algum exercício. Tem que ser algo que você possa praticar. E claro que você pode fazer se você quiser. Se você não é um cristão, se tem alguém me ouvindo aqui e não é cristão, você está liberado. Fica tranquilo. Mas eu queria te dar uma dica. Talvez você vai gostar de exercitar isso porque tem resultado na sua vida. Mas se você é um seguidor de Jesus, entenda que é Ele que está te falando para fazer. Que é algo que Ele exige de mim e de você. Então você não tem muita opção. Quem mandou vir no culto hoje? Eu não mandei. Você veio, agora não sobrou muito. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Né? Eu preparei aqui, e no final do slide tem um QR Code que se você quiser levar para casa essas frases, você pode levar. Ou alguns gostam de fotografar, mas você pode levar no formato para celular mesmo. Mas antes de você fotografar, eu coloquei aqui algumas perguntinhas para você, algumas sugestões que você pode trabalhar. Só uma semana. O que você acha? Só uma semana, vê se dá certo. Se não der certo, você nunca mais faz. Abandona isso completamente. Pense numa coisa que você poderia fazer para mostrar a alguém próximo, estou falando da sua casa, da sua família, que você valoriza essa pessoa acima de você mesmo. Pastor, eu já faço isso. Ok. Pensa nisso então. E o que isso seria na sua história? De que maneira específica você poderia demonstrar interesse em coisas que alguém que você ama considera as mais importantes? Sua esposa, seu marido, pais, filhos, considera aquilo tão importante e você diz: eu não tenho a menor graça para mim isso. Por exemplo, eu sei que talvez alguns vão se identificar com isso. Quantos maridos aqui adoram acompanhar sua esposa num passeio no shopping? Olha só o exemplo do pastor que vocês têm aqui, gente. Marcão, tá de parabéns. Eu acredito. Eu preciso aprender com você. Quantos maridos têm uma experiência parecida comigo? Você está o tempo todo no shopping procurando um lugar para sentar? Okay. Então fica a pergunta: se isso é importante para ela, e minha esposa, ela alguns dias, ela me fala: vamos comigo, ela quase que já desistiu disso, vou tentar recuperar isso, não precisa, olha só, está magoada mesmo. Né? Mas ela já falou algumas vezes: quer saber, eu acho que é melhor eu ir sozinha. Né? Mas eu sei que faz bem a minha companhia, e vamos supor que fosse isso. Eu posso ter outras coisas, com certeza tem uma lista de coisas. De que maneira específica você poderia demonstrar interesse em coisas que em geral não são do seu interesse, mas em coisas que alguém que você ama considera as mais importantes? Talvez nem seja isso, talvez seja outra coisa. Mas eu queria te convidar a exercitar esse pensamento. Que ato de serviço você poderia fazer por alguém que você ama? Não é alguém qualquer na vida, não. Não é um vizinho.
que também você pode fazer algo bom por ele. Não, alguém que você ama, que é importante para você, que deixaria essa pessoa não apenas feliz, mas surpresa. Será que você consegue em uma semana fazer uma coisa que vai deixar alguém pensando assim: o que aconteceu? Quem roubou meu marido? E substituiu por essa pessoa. Uma vez. E pode ser poderoso. Eu sei que a sua esposa vai falar: está fazendo só porque o bispo falou, né? Mas não importa. Não tem problema. Ainda assim, alguma coisa que você não estava fazendo antes. Que emoções vêm à tona quando você pensa em fazer essas coisas? Vai dar trabalho. Não vai ser fácil. Pensa nisso. O que impede essas ideias de se tornarem não apenas algo que você fez uma semana, mas que você traduz como seu dia a dia? Hábitos, mais uma vez, nas pessoas mais importantes da sua vida. Eu estava no dia que o meu irmão mais velho se casou, o pastor Alexandre, em 1985. Eu tinha 12 anos quando ele estava se casando. O bispo Roberto McAllister foi quem fez o casamento. E ele falou uma frase que, depois que ele falou, acho que eu parei de prestar atenção em qualquer coisa, eu fiquei só com aquilo. No meio do casamento ele falou assim: família é a maior realização de um homem. Parou. O tempo parou para mim, eu pensei, as conquistas acadêmicas, as promoções profissionais, claro que eu não pensei com essas palavras, e qualquer outra coisa não é mais importante. Não, família, lá em cima, maior realização de um homem ou de uma mulher. As pessoas que você mais ama, e mais amam você. E eu sei que às vezes te dá nos nervos, mas ainda assim são as pessoas com as quais você mais se importa, e também se importam com você. E quando faltar tudo e acabar tudo, são elas que vão estar lá. E a última: o que você faria de diferente essa semana, se o seu objetivo fosse amar de modo prático a pessoa mais próxima a você, da maneira não como você quer, mas como ela ou ele deseja? Você pode pegar tudo isso e não fazer nada. É claro que sim, a opção é sua. Quando eu falei, não, se você é um seguidor de Jesus, não é opcional. Claro que é, você sempre vai fazer o que você quiser fazer, mas é um convite para você pegar a palavra de Deus e não deixá-la ser apenas o culto de semana passada que você ouviu. E foi legal, a palavra, o bispo abençoou a gente, mas foi só mais uma palavra. Mas quem sabe pode se tornar o que você faz. Pode ser vivo, pode ser útil, pode ser prático na sua vida. Se o seu celular tem uma câmera, eu acho que todo mundo deve ter, esse aqui é um QR Code que você pode levar essas frases todas para casa, ver se vai funcionar direitinho. Se aparecer alguma tela antes pedindo para você ignorar um anúncio, é só ignorar que você vai achar esse PDF para você levar para casa. Você recebe essa palavra nessa noite? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como eu creio que Ele falou ao meu também. Vamos ficar de pé para a gente orar? Jesus deixou só uma ordem. As outras todas que parecem ser outras, na verdade, todas elas vão se encaixar nessa uma ordem. Faça por alguém o que eu fiz por você. Eu não consigo perdoar, mas você deveria, porque eu te perdoei total e completamente. Eu sei que eu deveria, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo. E sentimentos têm um poder absurdo sobre a gente. Mas quem sabe nessa noite você pode depositar isso no altar e dizer: Senhor, apesar de tudo que eu sinto, apesar da história, apesar de ser pesado, o bispo André nem sabe da minha história. Se ele soubesse, ele ia até entender que eu não consigo. E é verdade, se você me contar a tua história, talvez eu seja tentado a dizer: não, no seu caso é complicado demais. É verdade. Talvez até te dê uma folga de: não, eu acho que eu também não ia conseguir não, se eu fosse você. Mas isso sou eu. Se fosse Jesus, Ele ia te dizer: filho,
você consegue. Filha, você consegue. E eu estou contigo. Eu queria orar por você que está aqui e disse, eu preciso de ajuda. Eu preciso que Deus me ajude. Você que está ouvindo tudo isso e fala, André, eu queria ter ouvido isso há 20 anos atrás, porque agora eu tenho um casamento destruído, uma família que eu não me dou muito bem. Deixa eu te falar, eu não sei o que Deus ainda pode fazer, mas se você olhar para frente, olhar para cima, Ele pode fazer ainda muita coisa na sua história. Não deixa qualquer outra coisa ser maior do que o que Deus quer fazer em você e através de você. Você pode orar comigo? Querido Deus, muito obrigado. Nós te damos toda a glória. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra que foi preservada para nós. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus declarou essas palavras há muitos anos atrás. Mas o Teu Espírito manteve isso vivo, preservado, guardado para nós até hoje. E são palavras vivas, que não têm tempo, são atemporais, são úteis para nós hoje, porque é o Teu Espírito que traduz isso ao nosso coração. Então nós humildemente pedimos que o Senhor nos ajude a traduzir isso de maneira prática na nossa vida, nos ajude a sermos imitadores de Jesus. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida que a gente nem falou aqui hoje. Existem contas para pagar, problemas para resolver, dificuldades para enfrentar, dores no coração, dificuldades emocionais. Aí vem hoje e o Senhor nos convida a amar. Parece que isso não resolve muita coisa, mas quem sabe? Era tudo o que realmente era necessário. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família e use a nossa vida. Use a nossa vida, que nós possamos ser essas pessoas, agentes de transformação. Eu queria te perguntar se você topa hoje ser, na sua casa, um agente de transformação. Quem está aqui nessa noite e diz, eu quero que Deus use a minha vida para abençoar a minha casa. Você pode levantar bem alto a sua mão, se é o seu caso? Amém. Coloca a sua mão no teu coração. Faz uma oração assim comigo. Diga, Pai, me ajuda a cumprir o Teu propósito na minha casa. Eu me rendo a Ti e eu te peço, muda a minha vida, transforma a minha mente, minhas palavras, minhas atitudes, para que eu seja um agente de transformação, para que a minha casa seja uma bênção ainda maior, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém. Deus abençoe você. Eu acho que é muito apropriado a gente cantar um louvor ao nosso Deus antes da gente ir para casa hoje. Eu queria que você cantasse de todo o seu coração. É Ele que está operando na nossa vida, é Ele que te deu vida eterna, salvação. É Ele que quer abençoar a sua casa. Deus abençoe você. Até a próxima.